Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é terça-feira, dia 16 de janeiro, e o tema do estudo de hoje é Deus é o juiz. O texto bíblico que baseia nosso estudo é o Salmo 98, nos versículos 8 e 9. E aqui encontramos as lindas palavras do salmista. Batam palmas os rios, a uma, regozijem-se os montes diante do Senhor, porque vem julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e os povos com equidade. Como Rei soberano, o Senhor também é legislador, conforme o Salmo 99, verso 7. E ele também é juiz, conforme o Salmo 98, verso 9, que lemos no início, e também o capítulo 97, versículo 2. Os ímpios constantemente ameaçam a ordem justa que Deus estabeleceu no mundo, mas o Senhor julgará o mundo e dará cabo do governo do mal. E isso conforme o Salmo 75, do verso 8 a 10, e o capítulo 96, versículo 13. De acordo com o Salmo 75, verso 2, Deus escolhe um tempo determinado para julgar. Esse juízo executivo claramente ocorrerá no fim dos tempos, conforme o Salmo 96, verso 13, e 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 23 ao 26. O Senhor sonda o coração das pessoas como parte do seu juízo. Vou deixar um pequeno exercíciozinho para você fazer aí agora. Leia o Salmo 14, versículo 2. Dê uma pausa agora nesse áudio e leia esse capítulo. O Salmo 14, verso 2, é uma referência a Gênesis capítulo 6, versos 5 e 8. Os dois textos, Salmo 14, verso 2 e Gênesis 6, versos 5 e 8, mostram que, antes da execução do juízo divino sobre o mundo, Deus examina a vida de todos, buscando pessoas a quem salvar. Esse juízo, às vezes, é chamado de juízo investigativo, quando Deus defende os justos e decide o destino dos ímpios. E como isso funciona? Primeiro, Deus liberta seu povo dos ímpios, conforme o Salmo 97, verso 10, e o Salmo 146, versículo 9. E depois, coroa os humildes com a salvação. Isso de acordo com o Salmo 149, versículo 4. Segundo, os ímpios impenitentes ou que resistem à graça de Deus são destruídos para sempre, conforme o Salmo 97, versículo 3. Alguns salmos descrevem poeticamente a inutilidade das armas humanas contra o juiz divino, de acordo com o Salmo 76, do verso 3 ao 6. O Senhor também é um Deus perdoador, embora puna os erros das pessoas, de acordo com o Salmo 99, verso 8. O povo de Deus, não apenas os ímpios, prestará contas a Ele, conforme o Salmo 50, verso 4, e o Salmo 135, verso 14. E concluindo, os salmos transmitem a mesma noção expressa em outros textos bíblicos, a de que o juízo divino começa com o povo de Deus e se estende a toda a terra. Isso está escrito, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 32, verso 36, e 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 17. E por fim, o salmista clama a Deus que o julgue, mas confia na justiça divina para defendê-lo, conforme o Salmo 7, do verso 8 a 11, e o Salmo 139, versos 23 e 24. Eu desejo que o reto e justo juiz, o Senhor, te abençoe muito e Ele nos concedendo a permissão, amanhã continuaremos o nosso estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.